Olá, professores, olá, professoras, alunos e alunas. Estamos de volta, Sai Digital. Sai Digital, dobradinha, dobradinha esperta, dobradinha aplicada e proveitosa para a sala de aula. Professores, professoras, alunos e alunas, olha, esse é o nosso objetivo. Por quê? O material não tem como ser posto todo bimestre a matéria nova. Então nós trazemos aqui, nós fazemos este papel para você. Nós mostramos a matéria que está relacionada com o assunto do material e aí você amplia para o seu aluno, você aluno amplia a sua capacidade de interpretar e se dá bem no vestibular. E no Enem, claro. Uma das situações que nós mais entendemos, o professor Laércio sabe muito bem disso, que defende a atualidade já há grande tempo, aqui nesta casa, é que precisamos saber o que acontece nos vários planos. Seja o nosso plano, aí Super Reginaldo aqui no Close, seja o nosso plano voltado para o município em que estamos inseridos, para o estado e para o país, a nação. E para o mundo. Além disso, você precisa ter uma visão, como o professor Laércio coloca, para o que ocorre no planeta, porque o que ocorre no planeta também tem uma interferência direta em nossa situação, por causa de um palavrão que você já está habituado, que é a globalização. Então, é claro que esse todo é o componente da nossa atualidade, por isso temos que pesquisar, ler, entender e achar o tema que é relevante para aquela semana, para aquele instante. E o nosso de hoje? O Acordo de Paris e as mudanças climáticas. O Acordo de Paris, vai nessa lida. Escreva para nós, vai. Aproveita, pega o seu papel agora, pega a caneta, colega, professor, vai discutindo, debatendo, colocando alguns tópicos. Você pode depois entrar em contato conosco também, rever alguma situação. Não. Dar exemplo, dar sugestões. Você é aluna, mais ainda. Coloca no papel, faz um caderno de anotações, um blocão de anotações. E esse tema é um tema mais do que relevante para o planeta. Professor Marlos, a questão do Acordo de Paris ganha muita força, mas muita força mesmo, porque pela primeira vez, se constatou que o ser humano é sim capaz de promover mudanças climáticas, ou seja, pela ação antrópica, fazer alterações no ambiente. Você entendeu. O professor Laércio vai repetir agora. Pela ação antrópica. Ou seja, do nosso trabalho. Isso se constata. A nossa presença, não, Laércio? A nossa presença. O simples tomar banho já causa um dano ambiental. Só que nos últimos tempos, principalmente a partir da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, o nosso próximo SAI vai falar de 4 revoluções, mas da primeira revolução, percebeu-se que houve sim um aumento na temperatura. Vou pegar o globinho aqui. Pense, nós temos uma atmosfera que envolve como se fosse uma grande lente, uma grande lente escura ao redor do nosso planeta. E essa lente provoca o chamado global warming ou aquecimento global. Ótimo, isso é bom para o planeta, não tem nada de errado a questão do aquecimento. E o aquecimento só acontece porque vem os raios do sol, chega na nossa atmosfera e ele aquece essa atmosfera. A questão é que nós conseguimos, por meio de fuligens, por exemplo, eu abasteci meu carro nessa semana, coloquei lá 55 litros de gasolina. Essa gasolina será queimada. Eu vou jogar uma quantidade, alguns quilos de fuligem para a atmosfera. E se essa fuligem fica nessa atmosfera, o que acontece? Os raios do Sol, essas ondas dos raios do Sol, têm mais condições de aquecer. E se existir um aquecimento nessa atmosfera de 2 graus, como o previsto, muda toda a configuração climática do planeta. E você vai me perguntar, e daí? Por exemplo, café. O café tem um limite, que é a linha do Trópico de Capricórnio. Pega um mapa qualquer e acha onde tem café plantado no Brasil. Está no limite da linha do Trópico de Capricórnio. Onde tem pinheiro? Está na linha do Trópico de Capricórnio. São exemplos assim rápidos se você olhar. E se nós alterarmos isso? As doenças hídricas, como o próprio Aedes aegypti. Esse mosquito, ele tem uma temperatura para se proliferar. Então, pode alterar todo o clima do planeta e a nossa vida. Aí é importante, estudante, que você, moço, moça, colega, professor, discuta relações com
acordos anteriores, fazendo, eu não diria, né, necessariamente uma linha do tempo, mas uma linha de malefícios que o ser humano tem feito ao longo desses acordos, dessas reuniões, que até prova em contrário, e não provou, não conseguem efetivar mudanças. O professor Laércio falou, deu um exemplo. Eu vou me reportar à matemática, não é a nossa, o professor Laércio trabalha nas ciências humanas, eu trabalho em linguagens, não é a nossa área, mas vamos nos reportar à matemática. O professor Laércio citou um veículo com a queima de 55 litros de gasolina. Agora, faça uma PG, progressão, nem pense em PA, progressão aritmética, não é? PG, sobre a quantidade de carros em cada município, em cada estado, em cada país dos mais desenvolvidos, para nós termos uma leve dimensão de que o ser humano joga no meio no qual ele está inserido uma quantidade de poluentes que é devastadora para promover isso. 2 graus. E parece pouco, mas você que está nos acompanhando agora, você leu o mês de abril de 2016? Como assim eu li o mês de abril de 2016? Você leu o mês de abril de 2016 pensando necessariamente em que foi para o Brasil um mês extremamente seco e quente? O mais quente seco e quente. Vou fazer uma que se tem brincadeira. registro, né? Eu comentava isso com minha filha, né, Laércio? Veja só, para o nosso amigo, nossa amiga, professora. Falavam sobre a Páscoa. Comemorei Páscoas sentindo muito frio. E dessa vez foi derretendo o chocolate. Não, comemorei Páscoa sentindo muito frio. E eu lembro de acordar gelado e de ficar procurando aquela cestinha que ficava debaixo da cama. E nesse contexto era bastante frio. E agora, na Páscoa de 2016, em praticamente todos os estados brasileiros, o que você viu? A incidência de muito calor e tudo muito seco. Olha, já se voltou a discutir sobre o termo cantareira em São Paulo. Veja que nos últimos quase 7, 8 meses, essa palavra, que é a denominação do reservatório, da maior concentração de água de São Paulo, esteve um pouco distante. Volta e meia, mas agora já voltou com força, por quê? Porque já se vai um lastro de estiagem, né? E é lógico que essa provocação, e você sabe melhor do que eu posso dizer, Laércio, é motivada pelo fenômeno El Niño. Daí tudo fica nas costas do El Niño. Bom, quando tem uma palavra importante que é usada nas ciências humanas e também nas linguagens. Quando eu coloco a culpa na natureza por um efeito bom ou por uma desgraça que tem no ser humano, como é que chama isso mesmo? O determinismo geográfico, que me impõe. Eu colocar a culpa na natureza, isso é determinismo. O El Niño simplesmente é um efeito que sempre se repetiu. A questão é que dessa vez nós passamos para eventos extremos e este é o grande alerta. Teremos momentos muito quentes e outros momentos muito mais frios do que eram, provocando, claro, um descompasso. Esta é a grande bronca. E não é à toa que 175 países... Deixa eu mostrar a matéria no jornal, por favor. Coloca lá para nós, grande Michel. Na ONU, 175 países, no dia 22/4, está aqui a data... 22/4, assinaram um acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Aí você vai me dizer, na ONU, 175 países assinaram? Olha que não tem uma contradição nessa matéria, que na ONU, porque a ONU está em Nova York, Sim. Como é que eles assinaram o acordo de Paris? Aí professoras, alunos e alunos vão lembrar o seguinte, o acordo de Paris foi costurado na COP em dezembro do ano de 2015. E daí, nesse instante... foi feito um grande debate falando, no dia da Terra, a Terra tem o seu dia, esse planetinha aqui é o dia 22 de abril, nós assinaremos, porque daí era possível cada país já pensar qual seria a sua oferta de contribuição para a redução do aquecimento global, como seria feito isso? E aconteceu no dia 22 de abril. Quero dizer o seguinte, esse tema é importantíssimo para todos os vestibulares. É certo que isso será cobrado. Quando nós pensarmos em questões ambientais, este é o evento mais importante. 175 países, por favor, Michel, coloca lá de novo esse número para ficar cravado na cabeça de todos. Este aqui é o maior evento diplomático da história da ONU. Nunca se conseguiu um número tão
tão grande de assinaturas numa vez só, mostrando a importância que tem este problema, a necessidade de se resolver isso de maneira urgente. Bom, agora você vai pensar, é fácil, vamos cuidar do meio ambiente. Não é tão simples assim. Não. É uma questão de poder muito séria. Porque para eu reduzir o aquecimento global, eu preciso usar menos o grande impulsionador do capitalismo no século XX, que é petróleo, que é o que causa o problema na atmosfera. E se eu deixar de usar petróleo, eu causarei desemprego, que é um tema no próximo SAI que nós vamos debater também. Veja só, como essa relação a qual o professor Lécio se refere é uma relação econômica, mas também é uma relação política. Eu digo assim, mas por que é uma relação política? Porque lá atrás, quando você vai resgatar o protocolo de Kyoto, professor, professora, colega nosso, aluno aplicado, aluna aplicada, quando você resgatar leituras sobre o protocolo de Kyoto, entenderemos que a nação mais poderosa do planeta não ratificou o protocolo de Kyoto. E não ratificando, ficou bem claro para o republicano George Bush. Walker Bush. O Bushinho. O Bushinho. Ficou bem claro para ele que não deveria haver uma redução econômica nos Estados Unidos para não gerar desemprego, dentre outras situações. Muito bem, os Estados Unidos passaram 8 anos nas mãos do democrata Barack Hussein Obama. E Obama sempre defendeu, lá atrás, na sua primeira eleição, antes da reeleição, que os Estados Unidos deveriam rever as suas posturas. E tentou, avançou um pouco. Não muito. Agora, no Congresso. Agora nós estamos na eminência de um novo pleito. Obama não pode mais. E nós temos muito provavelmente a figura de Donald Trump, a não ser que o partido o impeça, porque por votos ele vai conseguir, é inevitável. Nós estamos gravando esse material antes do resultado final, mas por votos ele deve vencer. Ele vai ser o candidato republicano, a não ser que o partido o impeça por várias razões. E do outro lado, Hillary Clinton. Se Trump vencer o processo eleitoral, eu não tenho dúvida. Tudo que se ratificou aqui, professor Laércio, vai ser jogado fora. Abaixo. Porque, e aí é claro, ele já disse isso. Ele já disse isso. Então voltamos à globalização. Porque se a maior nação não confirmar mais nada, e continuar jogando na individualidade, isso afeta todo o planeta. Todos nós. Então não adianta. Estados Unidos e China, eles são poluidores de quase metade da poluição do planeta. Porque eles dois são a grande locomotiva do desenvolvimento desse modelo econômico. O nosso colega deve ter isso diante de si. O que aconteceu em Kyoto, o protocolo, o Rio de Janeiro, e aí vai se promover a ECO e a Rio+20, e daí voltar lá para 1972, na história, e pensar na primeira discussão em Estocolmo. 72. Nós estamos falando de 2016, né, professor Laércio? Nós estamos falando de 2016. Então faça aqui essa relação decrescente de 1972 a 2016. Só piorou. Só piorou. Só tivemos problemas. Olha só, vamos mostrar alguns textos que dará a você, professora, aluna, uma capacidade de escrever, lhe dará argumento de autoridade. Veja lá comigo algumas informações que eu gostaria que você anotasse aí. Você pode até congelar, porque eu não vou ver o texto inteiro, tá? Então, objetivos a longo prazo. Um deles é manter o aquecimento, tá, em 2 graus. Opa, volta aqui, deixa eu pegar a caneta. Em 2 graus e com vistas a 1,5, no máximo 1,5 graus. Não deixar aquecer mais que isso. Sabe o que é curioso? Vamos projetar para o futuro uma coisa ruim. Antes, algum tempo, estava se discutindo que não chegaria a 1 grau. Sim. Depois, houve a aceitação de 1,5 graus. Sim. Eu infelizmente, Lars, vou ser pessimista aqui, vou ser bem uruca. Vou ser bem uruca. Vamos passar de 2. Vamos passar de 2. Sim. Então, esse é o objetivo. Tomara que nós consigamos
vai ser um grande avanço. Os críticos dizem que isso é incompatível para chegar em 2050 nessa capacidade. Não. Os críticos dizem que não dá. Incluindo o professor Marlos. A próxima que não aqui, estará mais aqui. Professor Marlos, o ano passado foi incluído no vocabulário mundial o termo descarbonização. Outra anotação. Só que agora ela desaparece. Coloca ali na tela. Volta ali na tela. Essa palavra aí. Descarbonização estava naquele encontro que teve no meio de 2015 entre Obama, o presidente da França, Angela Merkel, todos os grandes, o G6. Sim. Neste encontro foi cunhada esta palavra, cunhada ao ponto de popularizá-la para todo o planeta. Mas agora, volta lá por favor, Ana e Michel, a palavra desaparece, a palavra sumiu do texto, assim como menções explícitas a combustível fóssil, ou seja, o petróleo, a queima de petróleo. Então, mais uma questão para você anotar que é importante. Não tenho dúvida que isso aqui vai ser cobrado também por aí em Enem, em prova de vestibular. Só o termo. O Lércio cita bem nessa cobrança. Só o fato de você colocar este termo, já para qualquer corretor, gera uma convicção. É um candidato com leitura. E se é um candidato com leitura, efetivamente ele produzirá um texto com uma base argumentativa interessante. Então, termos assim merecem o seu cuidado. Bom, daí vem várias outras questões no meio. Quanto cada país vai participar, é claro que quem tem mais dinheiro vai participar com mais, quem polui mais tem que colaborar mais. Existe uma proporção aí a ser seguida. Agora, a gente sabe muito bem que a política não segue o compasso da economia. Sim. Grava isso. Política não segue. Isso é uma regra. O país pode estar bem, mas não ter um presidente que colabore com aquela ideia. O país pode ter um presidente que gosta da ideia, mas não tem a questão financeira. Então tem muitas coisas envolvendo. Variáveis aí. Toma uma decisão sobre isso. Agora, que nós corremos o risco, os seus netos, talvez nós mesmos venhamos a viver num mundo do livro Deli ou no mundo do Mad Max. Olha só. Aí vale como aprofundamento, né? Sim. O livro Deli, você tem Denzel Washington vivendo o personagem. Sim. E se quiser... E sabe que eu não assisti a nova versão, né? Isso não tive coragem. Do Mad Max? Eu continuo ainda saudosamente com o Mel Gibson. Ainda eu fico com o Mel Gibson e Tina Turner, mas vale a pena. Vale. A produção é muito boa, a música é muito boa, Charlize Theron perfeita. Essas críticas eu li, que ela merecia ter sido indicada ao Oscar e tudo mais. A ideia que o filme passa de um mundo brigando por água é maluco. E o ser humano entraria nessa situação. É que nós no dia a dia, não percebemos que eu passo o dia bebendo água. Se eu tiver que reduzir isso pela metade, vai ser um transtorno. Eu saí de sala de aula agora, para chegarmos aqui, e só nessa brincadeira, porque eu saí de uma sala de aula quente, aula agitada e tudo mais, aí deslocamento no trânsito, eu já ingeri 4 copinhos d'água e vou pro quinto já na sequência. Só cortar a câmera aqui. Começar, exatamente, já vou para o quinto copo d'água. E nós não percebemos. Não percebemos. De manhã, à tarde, à noite, ou nos outros líquidos também, aquele cafezinho para os que gostam, é a água que está ali inserida. O refrigerante do bem e do mal, para alguns, está ali inserido. Então, professores, professoras, alunos e alunas, nós não podemos negligenciar. A coisa foi tão falada, ela é falada no número, eu entendo, até exagerado. Só que eu não consigo entender porque não nos conscientizamos disso, porque não entra na nossa cabeça, porque nós não cobramos, na hora do voto, os nossos senhores representantes nas plenárias, nas assembleias, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores e presidentes. Nós precisamos urgir. E nossa atitude em casa, quanto de água eu uso para lavar um copo, quanto tempo eu uso no chuveiro. O Brasil é um país que tem água sobrando, então nós conseguimos esbanjar isso aos montes. Urgente precisa ser tomada uma providência em relação a isso. E um dos meios de tomar essa providência é discutindo o tema, é falando e escrevendo sobre ele as ideias que o professor Marlos vai apontar aí agora. Nos argumentos de autoridade, professor Laércio, nós sempre pensamos também na aplicação de um texto, de um texto redacional, vale como indicativo
que o nosso participante, o nosso amigo que nos acompanha, observe o que aconteceu em Estocolmo 72 e depois remonte ao Rio de Janeiro, tanto em 1992 como em 2012. E agora tem essa clarividência do ano de 2016 e do que aconteceu no Acordo de Paris. É claro que para o Brasil essas notícias perderam força, foi mais relevante citar a presença da presidente Dilma Rousseff lá nessa viagem rápida, por assim dizer, né, que ela fez e tudo mais, do que a discussão do problema que estamos enfrentando. E é um grande problema em todos os sentidos que não afeta só o presente, ele se direciona para o futuro. Então, o passado, não temos mais o que fazer lá atrás, já se fez. Agora, no presente, atitudes cotidianas podem mudar este futuro. E isso não é demagógico, isso não é piegas, isso é realista. Atitudes de 2016 certamente produzirão efeito em 2017, 18, 19, 20, subsequentemente, porque é este planeta que nos interessa para nós pensarmos nas gerações vindouras. Então, para os que pensam em filhos, para os que sonham com netos, bisnetos, justamente haverá esse planeta? Não, mas isso é um cataclismo. Será habitável ainda? Será habitável. Será? Não, mas sem ser alarmista, é uma questão elementar, não é? É o excesso. Então, pense bem nisso, temos que cuidar. Por enquanto, é o único astro próximo a nós que tem condições de vida. Que há condições para sobrevivência. Não tem outra solução. Não é como 1500 que você podia sair da Europa e viver na América. Um outro mundo. Né? Você tinha o novo mundo e o novíssimo mundo. Por enquanto não tem um mundo futuro. Não tem. Marte com Matt Damon ainda é uma coisa muito distante, né? O filme e aí vale a pena. Perdido no espaço. Perdido em Marte. Perdido em Marte. Várias situações de filme interessantes. Será que é possível plantar lá? Então, e dá certo? Não dá certo. Fechamos a conta. Obrigado, então. professor Lário Silva. Grande abraço. 100%. Até o próximo. Cuidemos dela. Não perca.